Compare funções lineares. Esse é o primeiro tópico que a gente passou para a galerinha, e essa será a primeira questão que nós iremos resolver juntos, tá certo? A questão diz assim, pessoal, a função 1 é definida pela tabela a seguir. Então, nós temos aqui a variável dependente, Cauã aqui com a gente, e nós temos a variável independente, correto? A variável independente, perdão, mudei a ordem, e a variável dependente. Em outras palavras, se lembrem lá da máquina, a gente vai jogar os valores R, aqui estão eles, e a máquina vai transformá-los em valores, e aí ela vai transformar esses valores através da fórmula da função lá, e aí ela vai lançar, ela vai ter os valores de saída aqui. O R representa, portanto, a variável independente e o Y a variável dependente, ou seja, o Y depende do R, assim como o valor de saída depende do valor de entrada. Tá certo, pessoal? A função 2, a questão continua, é definida pela reta Q. E aí você tem aqui, ó, a reta Q, os valores de R. Observe que o R está, no caso, substituindo o X, que costumeiramente a gente usa, né? E aqui no eixo Y, no eixo da vertical, você continua tendo os valores Y. Tá certo? Muito bem. A pergunta é: qual função tem um coeficiente angular maior? Eita, professor. E que parada é essa de coeficiente angular? Veja, nós já conversamos em aulas anteriores, e aí deixa eu dar uma revisada breve, sobre essa parada de coeficiente angular e coeficiente linear, tá certo? Como que a gente detecta, como que a gente descobre esses camaradas? Veja, o padrão da função afim é esse daqui, né, minha gente? Y igual a vezes x mais o b. A gente chama esse camarada daqui, ó, esse azinho, de coeficiente angular ou a taxa fixa. Não é? Então, só revisando, esse é o coeficiente angular, tá certo? O B é o coeficiente linear, mas eu não vou destacá-lo agora, já que a questão não foca no coeficiente linear, ela quer saber sobre o coeficiente angular. Muito bem. Professor, como é que a gente sabe o valor do coeficiente angular? Veja, se a questão ela já explicitasse o A, ou seja, se ela lhe desse a fórmula, a lei de formação da função, massa, era só olhar o cara que está grudado ao X, é ou não é? Eita, professor, mas não é isso que está acontecendo nessa questão, é verdade. O que é que a questão deu? Ela te deu uma tabelinha para a função 1, e ela quer que você descubra qual é o coeficiente angular dela, e ela te deu um gráfico na função 2, e ela está dizendo, cara, quem que é o coeficiente angular da função que gerou esse gráfico? E agora? Bom, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar, e isso daqui é algo inédito, tá certo? É algo já do assunto dessa semana. Eu não sei se os professores da Khan Academy mostraram, mas aí a galera vai saber a partir de agora. Galera, dá uma olhada para esse exemplo que eu vou colocar aqui embaixo. Deixa eu colocar aqui de preto mesmo, tá? Eu vou pegar aqui uma função e vou explicitar à máquina a fórmula dessa função, tá certo? Eu vou colocar aqui, por exemplo, 2x menos 1. Tá joia? Fala para mim, quem que é o coeficiente angular desta função? Coeficiente angular, quem que é? Quem vai abrir o microfone ou digitar? Aqui, ó.
Estou olhando para essa função. Qual que é o coeficiente angular dessa função? Isso, o Yuri ele disse 2x. Na verdade, Yuri, o coeficiente angular é o número que está multiplicando o x. Aí você diz assim, professor, o coeficiente angular é o 2. Tá certo? Não o x, a gente não pega a letra, só o número. Beleza. Aí o que é que acontece? O que é que acontece, pessoal? Eu vou colocar, do jeito que a questão colocou aqui, eu vou colocar uma tabelinha. Olha só, eu vou colocar a variável dependente, que é o x, de um lado, e a variável independente, que é o y, do outro lado. E aí, por exemplo, pessoal, se eu perguntar para a galera, pessoal, quando o x é zero, se eu jogar zero nessa máquina, qual que vai ser o valor de y? Vamos fazer as continhas? Jogo rápido, ó. A máquina diz 2 vezes o x menos 1. É ou não é? Então, se o x eu vou trocá-lo pelo zero, eu vou substituí-lo pelo zero, então eu vou ter 2 vezes 0 menos 1. Ora, 2 vezes nada é nada, e nada tirando 1 você vai ficar devendo, é ou não é? Então, 0 menos 1 é menos 1. Ah, então eu vou colocar aqui menos 1. Tá certo? Eu vou continuar essa brincadeira. Olha só, eu vou agora jogar o 1 nessa máquina, pessoal. Quem fala para mim o que é que sairá dela? Se você joga o 1, o y vai ser? E aí, cadê o povo? Se eu jogo 1... Menos 2. Na verdade, olha só. Vamos fazer então. Se eu colocar aqui... Isso. Ó, parece que é a Luciana que está... Mas, rapaz, a coordenadora está sabendo mais de matemática do que vocês. Eu não acredito nisso, não. A área dela, se eu não estou enganado, é geografia, viu, pessoal? Vocês têm que saber mais do que a professora de geografia. Vejam só. O que vai dar 1? Olha para cá. 2 vezes 1. 2 vezes 1, isso é 2. É ou não é? Agora, subtraia 1. 2 tirando 1, fica 1. Ah, professor, é verdade. Então, quem tinha dito aí um outro valor, corrija, tá certo? E eu vou pegar mais um número, vou pegar aqui o 2, só para mostrar para vocês como a gente detecta o coeficiente angular só pela tabela, mesmo que não tivéssemos a fórmula. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Joguei 2. O que é que sai? O x agora vale 2. Então, o número de saída, ou seja, o y, vai ser quanto? Não fiquem com receio de responder, não. Se errar, a gente corrige. E aí? Se o x vale 2, 2 vezes 2... 4. 4 tirando 1... 3. Isso, show de bola. Então, vou colocar aqui o 3. Tá certo? Agora, cara, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a borrachinha e vou apagar essa função. Tá certo? Só para mostrar para a galera que o que acontece aqui nessa questão é o que eu estou fazendo aqui nessa função que eu criei. A gente sabe que a função é y igual a 2x menos 1 porque eu havia colocado ela no início. Mas suponha que um aluno entrou agora na aula, e aí, bom dia, seja bem-vindo, tal, beleza. Me fala qual é o coeficiente angular da função que gerou essa tabela. Como é que o aluno descobre? Deixa eu mostrar para vocês como isso é super tranquilo. Galera, à medida que eu joguei os valores de x aqui, ó, eu joguei o 0, eu joguei o 1, joguei o 2. Observe, o x está aumentando uma unidade, é ou não é? Do 0 eu fui para o 1, isso quer dizer que eu aumentei uma unidade. Do 1 eu fui para o 2, isso quer dizer que eu aumentei uma unidade, tá joia? Agora olha para o outro lado, ou seja, os valores de saída. O y está aumentando de quanto em quanto? Ah, esse aumentar de quanto em quanto é a nossa taxa fixa, é o nosso coeficiente angular. E eu quero que vocês percebam isso. Olha para cá. Do menos 1, quanto que eu tenho que somar com ele? Eu estou devendo R$1, eu tenho uma dívida de R$1. Eu tenho que pagar com quanto para que me sobre R$1?
Não são R$ 2. Isso. Ah, mas que massa, professor. O 2 apareceu. E, de fato, ele vai se perpetuar. Se a gente continuasse essa tabela, sempre o y aumentaria de 2 e 2. Esse 2 é devido, e aí eu vou explicitar de novo a função que eu havia pagado, só para a galera perceber. Esse 2, esse aumentar de 2 em 2, não é por acaso, tá certo? É exatamente o coeficiente angular. E aí, deixa eu colocar uma setinha aqui para que a galera faça exatamente isso aí no caderno, para que vocês não esqueçam disso. Ah, professor, que massa! Quer dizer, numa tabela, eu consigo descobrir o coeficiente angular. Tá joia? Agora vamos olhar para a questão da Khan Academy para ver se a gente já tem condições de descobrir qual é o coeficiente angular da função que gerou essa tabela. Mas aí a galera tem que, assim, ter atenção, porque senão vocês vão fazer assim, ó. Ah, o professor disse que eu só vou olhar de quanto em quanto o y está aumentando. De fato, é assim quando o x aumenta uma unidade. Mas, de propósito, o autor aqui da questão, ele colocou aqui o R, o R ou o X, tá certo? Do 0 foi para o 4, do 4 foi para o 5 e do 5 foi para o 7. Ou seja, do 0 aumentou 4 unidades. Deixa eu colocar isso daqui para que a minha galera perceba isso daqui. Aqui o aumento foi de 4 unidades. Então, não dá para você detectar o coeficiente angular olhando para esses dois caras. A não ser que você pegue o resultado e divida por 4. Ah, mas não é necessário, porque olha para cá. De 4 para 5, só foi acrescentado uma unidade. Ah, então dá para a gente olhar para esses valores de saída e detectar o coeficiente angular. Fala para mim, pessoal. Se você está com uma dívida de R$1,50, paga uma parte e fica só devendo R$1, você pagou quanto para diminuir essa dívida? 50 centavos. Show de bola. Então, eu já sei que o coeficiente angular desta garota, ou seja, da função que gerou essa tabela, é de 0,5. Eita, professor, que federal. Repete aí, professor. Vou repetir, olha para cá. Você tem menos 1,5. Tá certo. O R aumentou uma unidade. O Y aumentou quanto para chegar em menos 1? Aumentou 50 centavos, ou mais 0,5. De fato, porque se você faz R$1,50 negativo mais 50 centavos, eu só vou ficar devendo R$1. Uma outra maneira de você verificar isso seria fazendo aquilo que eu disse agora há pouco. Você tinha uma dívida de R$3,50, tá? É só a galera acrescentar o zero aqui para trabalhar com dinheiro, né? E, de repente, você pagou um valor e a dívida ficou sendo uma dívida de R$1,50. Poxa, e quanto que você pagou? Você pagou R$2, não é? Porque se você estava devendo R$3,50 e agora só está devendo R$1, quer dizer que você pagou R$2. Mas se o R andou 4 unidades, pega esses R$2 e divida por 4. Ah, que beleza, professor, é verdade. R$2 divididos para 4 pessoas vai dar 50 centavos para cada uma do mesmo jeito. Então, é possível a galera descobrir o coeficiente angular em quaisquer situações, seja explicitamente na fórmula, seja na tabela, e agora eu vou mostrar no gráfico também, tá certo? Mas, desde já, vamos colocar aqui, na função na função 1, o A vale 0,5 positivo. Tá certo? Vamos guardar esse resultado, porque já a gente vai comparar, não é o que a questão quer? Compare funções lineares, tá legal. Eu preciso agora saber qual o valor de A desta função, porque aí eu vou saber quem que é maior ou se as funções têm o mesmo coeficiente angular. Tá certo? Então, beleza. Todo mundo agora olhando para este gráfico. Ô, galerão, fala para mim. Quando o x aqui, ele vale 0, deixa eu fazer o pontinho aqui no centro, né? O 0 está aqui na origem do sistema cartesiano, ó. Quando o x é 0, que eu estou chamando de x, mas é o r, né? A questão colocou o r, mas só para a gente não esquecer.
O x ou o r representam essa reta horizontal, tá certo? Beleza, quando o r vale zero, vocês percebem, se a gente fosse fazer o tracejado ficaria aqui em cima do eixo y, e ele estaria associado ao menos 4 aqui, não é assim? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, por exemplo, deixa eu pegar esse valor aqui, esse cara daqui, depois do 8, a galera percebe que os valores aqui, a graduação dessa reta é de 2 em 2, né? Então, 6, 7, e aqui temos o 8, então aqui seria o 9, é ou não é? Então, esse 9 está associado a que valor lá no eixo vertical? A gente não faz o tracejado? A gente faz o tracejado, onde ele toca lá no gráfico, a gente muda o sentido do tracejado e vai na horizontal. Eita, eu fiz em cima, não foi? Na verdade é na linha de baixo. Aí a gente faz assim, ó. Professor, então o 9 do R, né, está associado ao 5 do Y. É ou não é? Não é assim que a gente já estudou? Muito bem. Mas e quando o ponto está em cima de um dos eixos? Aí eu também já mostrei para a galera o seguinte, se a gente fosse fazer o tracejado, ele ficaria sobre esse eixo Y. Mas, de qualquer forma, a gente pode observar que o zero do R, ele está associado ao menos 4 do Y. É verdade, professor. Vamos escrever isso? Então tá, deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu escrever, deixa eu desenhar a tabela de preto, assim como eu fiz aqui na função 1. Vou colocar aqui ó, o R, que é o nosso X, e o Y. A questão nos disse que quando o R vale 0, o Y vale menos 4. Vamos guardar essa informação. Tá certo? O que mais? A gente pode usar esse outro ponto aqui, ó. Observem que a reta azul, a reta Q, ela toca aqui nesse valor de x, que é o 4. Tá certo? Ô, pessoal, quando x é 4, qual é o valor de y? Aí, de novo, você vai perceber que ele está associado a esse zero. Ó. Eita, professor, como assim? Se eu for fazer o tracejado, a galera não vai perceber, porque ele vai estar em cima da reta. Mas a gente sabe que o valor 4 da reta R, ele está associado ao valor 0 do eixo, ó, ou da reta Y. Então, eu vou colocar aqui, quando x vale 4, vou mudar a cor da caneta, quando x vale 4, o y vale quanto? Vai valer 0. Isso, muito bacana. Agora, pessoal, eu quero que alguém me dê uma ideia para descobrir, só com base nesses dados, o coeficiente angular da função que gerou essa situação aqui, a função que gerou esse gráfico. Como que nós fizemos aqui para a gente usar essa mesma ideia aqui? Vamos lá. Aqui a gente percebe, ó, que o R ele aumentou 4 unidades, tá certo? Eita, então eu não posso já pegar o coeficiente angular dessas informações, mas dá para a gente fazer o quê? Você tinha uma dívida de R$4 e daqui a pouco zerou, você não tem mais dívida. Então você pagou quanto? A pessoa R$4. Isso, perfeito, R$4. Ô minha gente, mas se o R andou 4 casas, em vez de ele andar uma unidade devagarzinho, o que é que eu devo fazer com esses R$4? Dividir por 4. Show de bola. Então eu vou fazer exatamente isso. Olha para cá. Eu vou pegar aqui o 4 e vou dividir pelo 4. E aí a gente obtém 1. Esse 1, cara, é o coeficiente angular, ou seja, a taxa de crescimento, entende? Dessa função. Rapaz, acabou a questão, porque fala para mim, qual das funções tem um coeficiente angular maior? A1 ou A2? A2. Isso, aí você chega lá, né?
eu estou aqui fazendo de conta que eu sou um aluno da Khan Academy, eu marcaria o quê? A função 2. Eu preencheria aqui, tá certo? A alternativa da função 2.